Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Caio Collet, que será piloto na temporada inteira da Indy de 2026. Ele pilotará pela equipe AJ Foyt, né? Os bons desempenhos que o Caio Collet teve na Indy Next foram recompensados. E assim, eu sei que a AJ Foyt tá ainda, tipo assim, não é o auge da equipe, já teve momentos bem melhores. Mas, de qualquer maneira, um carro na categoria principal é sempre importante e a Indy é uma categoria que o piloto faz muita diferença, né? Qualquer décimo que o piloto consegue dentro do, assim, no braço, dentro da pista, né? Pode levar o cara muito mais à frente, né? E dependendo do quão bem ele se adapta à categoria, isso pode abrir portas para equipes maiores no futuro, né? Tipo, e assim... Não precisa ser um hipergênio para conseguir uma vaga na Penske. O David Malucas foi para lá, né? Tipo, eu pessoalmente, isso é opinião minha, né? Eu não consigo ver o Malucas, mesmo sendo um cara jovem, né? Como um cara que vai substituir melhor o Will Power. Pode ser que queime minha língua, né? Porque assim, o McLaughlin veio direto do turismo para a Indy, né? É diferente, né? Do turismo australiano. Enquanto o Neil Garden, já na equipe Ed Carpenter, né? Que num certo momento a gente até se uniu com a Schmidt Peterson, né? Ele já andava bem lá, né? E aí era diferente. Olhando para Indy, né? É uma categoria que é muito difícil. Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de noção disso. O nível é muito alto, principalmente os melhores pilotos, né? Tipo, a gente tá falando aí da categoria que o Alex Palou tá reinando e dominando, né? Tem o Pato O'Ward, você tem o Christian Lundgaard também, ótimo piloto. O Will Power ainda tá na categoria. Scott Dixon, né? Tipo, o Dixon e o Power são remanescentes de uma era muito dourada da Indy, né? Que teve o Hélio Castro Neves, o Tony Kanaan, o Dario Franchitti, né? Eles são muito, assim, símbolos de uma Indy da geração passada que ainda permanece na categoria de alguma forma, ainda produzindo bom nível de automobilismo, né? O Dixon em si, ele já me parece assim, ele ainda consegue ser consistente, mas não parece ter aquela velocidade de antes, né? O Power ainda dá aqueles vislumbres, né? A corrida dele em Portland nesse último ano foi fantástica, né? Ainda tem aqueles momentos que você olha pro Will Power e fala, ele ainda é aquele piloto, né? Tipo assim, nem sempre, mas assim, ainda é legal ver ele pilotando, né? Aquele espírito agressivo, num cara que é muito combativo, que tá lá o tempo todo em pista lutando, isso não é todo piloto que tem. Então assim, e vai estar numa categoria complicada. E os carros da Indy são um grande X, né? Assim, uma incógnita, né? Que esses carros agora com motor híbrido, em teoria, com ganho de potência para ficar mais rápidos, porém, né? Com o ganho de peso eles não ficam, né? Tipo, os motores elétricos sempre têm esse problema de serem muito pesados. E a questão é, o carro da Indy não ganhou largura, etc, para colocar os motores elétricos nele. Então você tem um centro de gravidade dos carros que ficou pior, né? Teve gente que se adaptou brilhantemente a isso, como é o Alex Palou. Teve gente que já teve mais dificuldade, como é o caso do Pato O'Ward. E eu acho que assim, os carros pesados da Indy estão fazendo os seus estragos na qualidade das corridas. Nem todas as corridas foram ruins ano passado, mas foi um ano mais apagado. É uma categoria que quase sempre é marcado pela grande quantidade de disputas. Então, assim, os ovais curtos foi um momento em que eu acho que a Indy foi até melhor, né? Tipo, acho que até impressionou bastante o quanto que os carros foram interessantes. Mas aí talvez porque, assim, o peso dos carros vira algo a favor, já que toda pista oval você coloca o carro naturalmente mais pesado pro lado esquerdo, né? Porque aí o centro de gravidade dele nas curvas vai acabar fazendo com que ele ande mais rápido, né? Mas a verdade é que, assim, a Indy precisa, obviamente, de mais pressão aerodinâmica, principalmente em Indianápolis. E a primeira temporada na categoria é muito importante, né? Você dá esse passo dentro de uma categoria tão disputada. E assim, é mais um brasileiro tentando entrar, né? O Matheus Leite tentou ali na AJ Foyt, infelizmente não teve tanto sucesso, e muito porque a equipe também foi muito ruim na época. Então, assim, eu tô curioso para ver agora, né? Tipo, a AJ Foyt tá melhor do que tava nesse início dos anos 2020, 2018, 2019. Lá tava bem trágico de ver, né? Mas a questão é, será que ele consegue ali algumas corridas andando lá na frente, né, conseguindo bons desempenhos, etc. E isso a gente só vai saber na prática, mas não é um carro fácil, é um carro pesado, potente, direção mecânica, e a Indy, ela tem corridas em autódromos muito legais, como é o caso de Road America, e ao mesmo tempo, o caso de Laguna Seca, Portland, tem corridas em autódromos, tem muitos circuitos de rua,
e, obviamente, os circuitos ovais, que no momento tem aí se estendido a ovais curtos e as 500 milhas, né? Então, vamos ver aí como que o Caio Collet se comporta nesse ano. Eu não vou ser o cara que vai exigir resultados extraordinários dele, porque é um ano de estreia, uma categoria de carros iguais. Então, assim, pode ser que uma corrida que ele consiga se achar bem, ele consiga produzir um ótimo resultado, né? Mas é aquele negócio, ele tem que se achar bem com o carro, com acerto. Vamos ver aí o que ele consegue fazer. Eu acho, assim, dois pilotos que merecem destaque, que estão vindo dessa base, né? Que foram para a Fórmula 2 e tentaram ali sua sorte, conseguiram ali alguns resultados interessantes, né, na Fórmula 3, Fórmula 2, como é o caso do Dennis Hogger e do Caio Collet, e agora vão para a Indy. É uma chance de conseguir um novo começo aí para a carreira deles. Se não deu certo no caminho para a Fórmula 1, quem sabe aí o mais sucesso na Indy. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.